Deus, Ele quer cuidar de você hoje. Amém? Glória seja dada a Deus. Aleluia. Louve comigo. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim e de você também. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão, mas se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Cuida de nós, Senhor. Cuida do teu povo. Cuida da tua igreja, Jesus. Amém. Glória seja dada a Deus. Aleluia. A paz do Senhor, amada igreja, amado irmão, amada irmã, sejam bem-vindos a mais um culto da série Falando de Deus. E eu quero que Deus fale grandemente ao teu coração nesse final de tarde, início de noite. Queria fazer uma pequena introdução. Quem já assistiu, acredito que muitos dos mais antigos, né, já tenham assistido o desenho sobre o grande Sansão, né, Sansão e Dalila, da história de Sansão. Acho que todos já ouviram o desenho, ou haviam até filmes, porque filmes já foram produzidos contando a história de Sansão, da sua força, da sua importância para o seu povo, para o povo de Israel. No domingo passado, eu e minha esposa, a pastora Ange Medrado, nós estivemos visitando a IERP, a Igreja Evangélica em Rio Pequeno, do meu querido pastor Wagner,
e nesse culto foi um culto especial, onde os jovens estavam à frente do trabalho, estavam na direção do trabalho. E então, em dado momento, um rapaz, eu acredito que devia ter seus 12 anos aproximadamente, um pouco mais, mas eu acredito que uns 12 anos, ele trouxe uma mensagem. Ele foi ao púlpito, né, e ele trouxe a mensagem que relatava exatamente a história de Sansão no livro de Juízes. E eu fiquei muito impressionado com o domínio dele na palavra, apesar de aparentar ser fácil, uma palavra fácil de entendimento, não é tão simples, não é tão fácil assim, mas ele se preparou, porque ele trouxe lá suas anotações, na sua humildade, na sua simplicidade de falar, ele leu as Escrituras e trouxe o entendimento daquela palavra, claro que movida pelo Espírito Santo, a respeito da história de Sansão, deixando bem, mas muito bem enfatizado, que a vida de Sansão mudou quando ele deixou de obedecer a Deus. E ele falou várias vezes da importância da obediência ao Senhor. Realmente aquele jovem é um escolhido de Deus para apacentar o rebanho do Senhor. Eu quero dar os parabéns ao pastor Wagner, ao corpo de obreiros da igreja IERP, pela iniciativa de incentivar os jovens à leitura e à meditação da palavra do Senhor. Que a IERP continue, né, a abrir essas oportunidades para os seus jovens com essa visão de incentivar, né, aqueles que estão começando no mistério do Senhor, né, a buscarem a intimidade com o Pai, enriquecendo o seu conhecimento na palavra do Senhor, né, e sendo usado como instrumentos da parte do Senhor. A palavra daquele rapaz muito falou comigo, fica como testemunho de como Deus usou ele em minha vida, tanto que esse é o tema que eu escolhi, a palavra que eu escolhi para nós também meditarmos hoje. E como o título do tema é Seja Obediente a Deus. Se você observar dos cultos anteriores, tudo se afunila para a obediência ao Senhor. A importância de obedecermos a Deus, porque somente através da obediência a Deus nós poderemos gozar das bênçãos do Senhor. E eu te convido a abrir sua Bíblia, se for assim possível, em Juízes 13. Juízes 13. Nós vamos ler do versículo 1, ao versículo 24 de Juízes 13. Diz assim a palavra do Senhor: os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher foi contar tudo ao seu marido. Um homem de Deus veio falar comigo. Era como um anjo de Deus, de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo. Ele não me disse o seu nome, mas ele me assegurou: você engravidará e dará à luz a um filho. Todavia, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Deus ouviu a oração de Manoá, e o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher, quando ela estava sentada no campo. Manoá, seu marido, não estava com ela, mas ela foi correndo contar ao seu marido: o homem que me apareceu outro dia está aqui. Manoá levantou-se e seguiu a mulher. Quando se aproximou do homem, perguntou: és tu o que falaste com a minha mulher? Sim, disse ele. Quando as suas palavras se cumprirem, quando as suas palavras se cumprirem, Manoá perguntou: como devemos criar o menino? O que ele deverá fazer? O anjo do Senhor respondeu: sua mulher terá que seguir tudo o que lhe ordenei. Ela não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada,
nem comer nada impuro. Terá que obedecer a tudo o que lhe ordenei. Manoá disse ao anjo do Senhor: gostaríamos que ficasse conosco. Queremos oferecer-lhe um cabrito. O anjo do Senhor respondeu: se eu ficar, não comerei nada. Mas se você preparar um holocausto, ofereçam ao Senhor. Manoá não sabia que ele era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que te prestemos homenagem quando se cumprir a tua palavra? Ele respondeu: por que pergunta o meu nome? Meu nome está além do entendimento. Então Manoá apanhou um cabrito e a oferta de cereal e os ofereceu ao Senhor sobre uma rocha. E o Senhor fez algo estranho enquanto Manoá e sua mulher observavam. Quando a chama do altar subiu ao céu, o anjo do Senhor subiu na chama. Vendo isso, Manoá e a sua mulher prostraram-se o rosto em terra. Como o anjo do Senhor não voltou a manifestar-se a Manoá e a sua mulher, Manoá percebeu que era o anjo do Senhor. Sem dúvida, vamos morrer, disse ele à mulher, pois vimos a Deus. Mas a sua mulher respondeu: se o Senhor tivesse a intenção de nos matar, não teriam aceitado o holocausto e a oferta de cereal das nossas mãos, nem nos teria mostrado todas essas coisas, nem nos teria revelado o que agora nos revelou. E a mulher deu à luz a um menino, e pôs-lhe o nome de Sansão, e ele cresceu, e o Senhor o abençoou. Amém. Glória seja dada a Deus. Depois você medita com calma na sua casa sobre essa palavra, leia novamente essa palavra tão abençoada. A biografia de Sansão. Sansão é um personagem bíblico da tribo de Dan. Sansão é dotado de uma tremenda, sobre-humana força dada por Deus, para que, através dessa força, ele pudesse salvar a Israel do poder dos filisteus. Sansão foi juiz de Israel por 20 anos. Durante 20 anos, ele atuou como juiz de Israel. E o pecado do povo os afastou do Senhor e os levou novamente ao cativeiro. E Sansão, então, foi levantado por Deus para libertar o seu povo. Libertar o seu povo. O versículo 1 nos diz que os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. Então, o versículo 1 diz claramente que o povo de Deus voltou a pecar, a se desviar dos propósitos de Deus. Até então, eles estavam debaixo da obediência, mas, em dado momento, eles saíram da obediência ao Senhor e se desviaram do caminho do Senhor, porque eles voltaram a fazer aquilo que Deus reprova. E o que é que Deus reprova na vida de um homem? O que é que Deus reprova na minha vida, na sua vida? O pecado, a desobediência, a irreverência, atitudes que Deus reprova em nossas vidas. Por isso, temos que ficar atentos, temos que vigiar, temos que orar. E novamente Deus então precisa intervir, vir no socorro do seu povo. Tantas e tantas vezes nós vimos isso na Bíblia. O povo recebe a bênção do Senhor, daqui a pouco ele começa a se desviar do Senhor, começa novamente a pecar, a blasfemar, aí eles caem em cativeiro, em escravidão, e Deus tem que novamente vir ao socorro do seu povo. Por que Deus faz isso? Porque Ele é um Pai zeloso. E todo pai zeloso vai em socorro do seu filho. E Deus permitiu então que o povo fosse novamente oprimido, escravizado pelos filisteus por 40 anos. 40 anos. Não foram 40 horas, não foram 40 dias, mas foram 40 e longos anos. Longos anos. Tudo porque o povo desobedeceu à vontade, à palavra de Deus. Ouviu, mas não praticou. Foram homens insensatos, como também já foi ministrado. Aí o versículo 2 diz então que certo homem de Zorá é uma cidade bíblica, tá? Chamado Manoá, do clã da tribo de Dan. Dan é uma das tribos de Israel que, segundo a Bíblia, foi fundado por Dan, filho de Jacó. Por isso que ela tinha o nome do filho de Jacó, que Jacó teve com Bila, que era uma das suas concubinas. Então Dan, aquela tribo, ela foi criada, foi fundada pelo filho de Jacó. Então diz lá então a palavra, chamado Manoá, clã da tribo de Dan, que tinha uma mulher estéril. Não sabemos o nome da mulher de Manoá, mas ela era estéril. Aí, certo dia, o anjo do Senhor aparece a ela e diz:
você é estéril. Então, o anjo está afirmando, você é estéril, ela era estéril, não tem filhos. Por ser estéril, consequentemente, não tem filho. Mas engravidará e dará à luz a um filho. Opa! Vemos aqui, nesse versículo, versículo 3, que o anjo de Deus ele vem para a presença daquela mulher. Ele afirma que ela tinha um problema para ter filho, mas ele traz uma promessa de Deus para a vida dela. Então, o início do processo de libertação de Deus para o seu povo começa em um milagre na vida de Manoá e da sua esposa, quando o anjo disse que ela daria à luz a um filho. Aí já começa o milagre. Então tem momentos, irmão, meu irmão, minha irmã, em que Deus precisa agir em nossas vidas, começando por um milagre. Creia que o milagre de Deus virá sobre nossas vidas. É necessário esse operar de Deus em nossas vidas, para que aquilo que Ele tem, né, descrito, preparado para nós, seja cumprido e realizado segundo a sua vontade. Então Deus manda o seu anjo para dar início a esse milagre, a esse processo de libertação do seu povo, daquela escravidão, usando quem? O homem, usando quem? Um servo. Deus quer te usar, Deus quer me usar, Deus sempre vai usar um homem para poder levar a bênção para aquilo que ele tem para entregar para a vida da gente. Então, sempre Deus vai usar o homem para poder agir sobre nossas vidas. Aí Deus, então, faz o quê? Ele traz sobre a vida daquela mulher, de Manoá, uma promessa de que haveria a libertação do povo. Ou seja, Deus nos traz uma promessa de libertação da nossa casa, da nossa família, às vezes de uma situação que nós estamos passando, uma dificuldade, de uma luta, às vezes de uma opressão. Então Deus, ele vem com uma promessa de libertação, veio para a vida daquele povo e vem sobre nossas vidas. E Deus quer trazer o quê? Através da libertação? Bênção. É bênção que Deus quer nos dar. Aí então, vamos lá. Vejo que também vivemos situações semelhantes a descrita na vida de Manoá e da sua esposa. E vemos também situações de semelhança quando nós desobedecemos a Deus, porque a desobediência a Deus abre brecha para quê? Para o pecado. E o pecado nos faz o quê? Afastarmos de Deus. E nos afastar de Deus gera o quê? Consequências. É uma bola de neve que vai aumentando cada vez mais que nós vamos deixando de buscar a presença de Deus. Mas Deus quer nos ver como libertadores. Deus quer que nós sejamos valorosos, corajosos, porque é assim que Ele nos vê. Ele quer que nós sejamos Sansões nessa terra, para levar a sua palavra, a palavra que liberta. Aí o versículo 4 diz que todavia tenham cuidado, não beba vinho nem bebida fermentada e não coma nada impuro. Aí no 5 diz, por que isso? Para que a promessa de Deus se cumprisse. No versículo 5, e não se passará navalha da cabeça do menino, porque ele será nazireu. Nazireu, é importante que você saiba o significado. Ela significa que a pessoa foi designada ou separada para servir a Deus. Isso que significa nazireu. É a marca mais comum da separação dessa pessoa para que ela servisse a Deus, era não cortar o cabelo. Essa era a marca que era naquela época, era como você diferencial de uma pessoa que estava separada para servir a Deus. E esse era o chamado daquele menino, o chamado de Sansão. Por isso que ela fala que ele era nazireu, porque ele era consagrado a Deus desde o nascimento, e ele seria usado para a libertação do povo. Então a condição para estarmos debaixo da bênção do Senhor se chama obediência. Obediência. Isso nunca mudou e nunca mudará. Sem obediência é impossível agradar a Deus. Então é uma condição que Deus colocou para que aquilo se cumprisse na vida daquelas pessoas. Então o anjo traz as instruções para aquela mulher do que ela deveria fazer, do que deveria acontecer. Quantas vezes Deus nos alerta sobre o que vai vir a acontecer para nós ficarmos atentos, para nós vigiarmos? Da mesma forma, Deus fez na vida daqueles. O que mais se destaca nessa passagem de Sansão, né, no que o anjo disse, era o fato dos cabelos dele não poderem ser cortados. E todo mundo, na história toda, se apega que a força de Sansão estava nos cabelos. Não é isso que acontece? Pô, o cabelo dele é o que dava força a Sansão, que a vitória dele vinha através dos cabelos. Mas eu quero trazer algo diferente para você entender.
Na verdade, a força não vinha dos cabelos, a força de Sansão vinha de Deus. O cabelo representava a obediência à palavra de Deus. O fato dele não cortar o cabelo significava que ele estava embaixo da obediência. Porque lembra que nós falamos? Ele era nazireu. Nazireu, ele era consagrado a Deus, a servir a Deus, e a condição para isso era não cortar os cabelos. Por isso ele não cortava os cabelos. Mas o cabelo não dá força nem tira força. A força que ele recebia vinha da parte da obediência ao Senhor. E a vitória sempre das nossas vidas virá da nossa obediência a Deus. Então aquela criança seria usada por Deus para salvar Israel das mãos dos filisteus. Ele iniciaria isso. Ele iniciaria isso. Aí no versículo 6 diz que então a mulher foi contar ao seu marido do que havia acontecido, tá? Com o versículo 6. Veja que interessante. Por que ela fez isso? Por que ela foi contar ao seu marido? Existia na época de Jesus, naquela época antes de Jesus, né, uma cultura onde a mulher era muito submissa ao seu marido na época. E às vezes eram duras. Não era normal uma mulher casada falar com um estranho, falar com outro homem. A atitude da mulher de Manoá, primeiro foi contar ao seu marido o que havia acontecido. Ser transparente. Olha, aconteceu isso. Segundo, ela foi o homem, ou seja, o anjo do Senhor que veio falar com ela, não que ela foi falar com aquele homem, com aquele que é o anjo do Senhor. E terceiro, ela não perguntou nada. Ela apenas ouviu o que o anjo falou. A mulher não questionou aquele estranho, que não era comum se fazer. Então, eles não questionavam, a mulher não questionava um homem, um estranho. Tudo isso em temor às leis da época e em respeito ao seu marido. Mas aí diz que a palavra que o anjo assegurou que ela engravidaria. E ela conta ao seu marido isso, que o anjo de Deus afirmou e assegurou, que deu certeza que a palavra de Deus se cumpriria na vida daquela mulher. Mas ele me assegurou, diz a palavra. Então eu quero que você primeiro saiba que aquilo que Deus te prometeu, aquilo que Deus te entregou como promessa, Deus vai cumprir. Tenha certeza que Deus vai cumprir, meu irmão. Aí no versículo 8, que diz que Manoá orou ao Senhor, pedindo que o anjo voltasse novamente para os instruir eles novamente sobre o que havia sido falado, o que havia sido entregue. Não há nenhum problema de nós pedirmos a Deus confirmação ou um sinal daquilo que Ele nos deu como promessa. Isso se chama exercitar a fé, buscar experiência com o Pai, intimidade com o Pai. Então, é importante sim que nós oremos a Deus e peçamos a Deus uma confirmação daquilo que Ele nos entregou, daquilo que Ele tem para entregar para nossas vidas. Então aquela mulher orou e pediu novamente, aquele homem orou, pediu novamente, né, que aquele anjo voltasse a falar com eles. E Deus ouviu a oração de Manoá, assim como Deus ouviu a oração de Jabes, né? E Deus vai ouvir a sua oração quando você ora com sinceridade. Então o anjo de Deus retorna à presença de Manoá, mas o seu marido, quando ele retorna, o seu marido não estava com ela. Ela estava no campo, não estava com ela. Então o que ela faz? Ela vai na direção do seu marido e fala: olha, aquele homem está aqui, aquele homem voltou. E eles vão juntos, correndo a falar com aquele anjo. Então vejam a importância de um casal andar em sinceridade, em temor, na presença de Deus. Porque tudo que a mulher falou ao seu marido, o anjo confirma a Manoá, ao seu esposo. O anjo repete as mesmas palavras, linha por linha, palavra por palavra, as mesmas orientações o anjo repassa agora aos dois, porque são uma só carne. Então o anjo orienta eles novamente. Então tudo nos leva a crer que ambos, aquele casal, estavam felizes. E pela alegria deles, pelo aquilo que foi entregue, eles oferecem ao anjo um agrado. Eles oferecem ao anjo a oportunidade de comerem com ele. Mas o anjo do Senhor recusa e manda que eles ofereçam o holocausto a Deus. Então, Deus, por que isso? Porque Deus não divide sua honra nem com homem, nem com mulher, nem com anjo. Então o anjo pede para que eles façam aquela oferta ao Senhor. Está descrito também na palavra do Senhor, versículo 17.
Então Manoel perguntou ao anjo: qual é o teu nome, para que te prestemos homenagem quando cumprir a tua palavra? E ele respondeu: por que pergunta o meu nome? Meu nome está além do teu entendimento. Não é ao anjo que você tem que dar homenagem, mas sim ao Senhor. É ao Senhor que você tem que entregar a honra. O anjo é apenas o mensageiro da parte do Senhor. A honra sempre será para Deus, e para Deus toda a honra e toda a glória. Então Manoel e sua esposa não compreendiam ao certo o que estava acontecendo. E o que o anjo do Senhor estava fazendo ali era trazer uma bênção para a vida deles, mas até esse momento eles ainda não tinham isso claro na vida deles. Mas a partir do versículo 19 e 20, aí isso se clareou na vida deles, porque eles ofereceram um holocausto a Deus numa pedra e ofereceram lá o cabrito e uma oferta de cereal. E diz que quando o fogo subiu, quando a chama do altar subiu ao céu, o anjo do Senhor subiu na chama. Irmão, você já parou para pensar que maravilha, que bênção que é, que visão maravilhosa foi eles verem o anjo de Deus subindo ao céu no meio da chama do holocausto, da oferta que eles fizeram ao Pai? Que maravilha! Então, a partir daquele momento, eles entenderam que eles não estavam falando com um homem, eles não estavam falando com um profeta, eles estavam falando com o próprio Deus, com o enviado de Deus. Nós, às vezes, não compreendemos o agir de Deus em nossas vidas, de como Ele fala em nossas vidas. Parece que os acontecimentos vão passando, a gente não vai percebendo, mas Deus vai agindo de diversas formas, e Ele se manifesta nas nossas vidas de diversas formas. Então não perca a oportunidade rica de desfrutar a doce e maravilhosa presença de Deus em sua vida, da sua casa, com a sua esposa, com a sua família, do agir do Espírito Santo. E eles temem, porque o anjo, eles se prostraram o rosto inteiro e o anjo não voltou, porque Deus já havia feito, entregue o que se entregue. E eles temeram a morte, mas Deus não veio para matá-los, Deus veio para abençoá-los. Deus não veio para nos matar, Deus veio para nos abençoar. Deus tem hoje para você, é bênção. É bênção. Sepultura, Deus fecha. Deus quer entregar bênção sobre nossas vidas. A palavra diz que o Espírito de Deus desceu sobre Sansão, lá em Juízes 14, mais à frente, e diz que Sansão tinha uma força tão sobrenatural que ele pegava um leão e ele despedaçava, né, como se fosse um cabrito, de tão forte que ele era. Ele foi juiz por 20 anos, ele estava debaixo da bênção do Senhor. Mas então o que aconteceu com Sansão? Ele simplesmente se apaixona por Dalila, uma filisteia do vale de Soreque. Se apaixona por uma filisteia. Ele não poderia se unir a uma filisteia, ele tinha que se unir com uma mulher da sua tribo. E os chefes dos filisteus, então, fazem o quê? Eles procuram Dalila e armam uma armadilha para Sansão, para que ela descobrisse de onde viria a sua força, de onde viria aquela força sobrenatural, e oferece a ela 1.100 moedas de prata em troca da informação. E ela aceita aquela proposta e arma a armadilha contra Sansão. E quando o seu cabelo é cortado, ele então cai em desgraça, porque ele deixou que o pecado entrasse em sua vida. O diabo, o mundo, vive nos tramando armadilhas, meu irmão. Vive tramando armadilhas contra nossas vidas, contra a nossa família, contra o nosso ministério, contra tudo. Mas a palavra de Deus diz que nós temos as armas para lutar contra essas armadilhas. As armas espirituais estão lá em Efésios 6. Então vigia e ora. O pecado de Sansão gerou a ele terríveis consequências, e não só a ele, ao seu povo também. Por quê? Porque Sansão foi preso. Diz que as correntes que prendiam Sansão eram de bronze. E ele ficou numa prisão girando um moinho, rodando o tempo todo, girando aquele moinho. E diz que os chefes dos filisteus se reuniram para fazer um sacrifício ao deus deles, o deus Dagon, para festejar a derrota de Sansão. E eles diziam em alto bom tom, está lá em Juízes 16, nosso Deus nos entregou ao nosso inimigo Sansão.
aquele que devastou nossas terras e multiplicou nossos mortos. Eles tinham nas mãos aquele que foi escolhido de Deus para libertar o povo, aprisionado agora pelos filisteus. Sansão foi levado então para ser zombado ao templo dos homens, ao templo dos filisteus. E lá estavam cheios de homens, mulheres e de seus líderes, dos chefes de filisteu. E disse a palavra de Deus que na prisão seu cabelo voltou a crescer novamente. Então Sansão invoca ao nome de Deus, do Deus vivo, e ele toca nas colunas daquele templo. Ele abre suas mãos e toca naquelas colunas, e ele que sustentava todo aquele templo. E ele então diz que eu morra junto com os filisteus. E ele derruba aquelas colunas e que o templo todo vem abaixo. E diz que aquele templo desabou e matou todos que ali estavam. Mas Sansão morreu. Morreu pelo fato de desobedecer a Deus. Apenas por isso. Um pequeno detalhe, mas de grande importância. Então, o que a palavra nos diz e nos ensina é que a obediência sempre, mas sempre, será o segredo do nosso sucesso, será o segredo da nossa vitória, será o segredo para sermos homens e mulheres abençoados. Deus tem tanta riqueza, tantas bênçãos, tantas coisas maravilhosas a nos entregar. E o que Ele requer de nós é obediência. Obediência, irmão. Vai vir festas, vai vir muita alegria, mas não desvie da presença de Deus. Se mantenha em obediência. Se alegre sim, se alegre com o Senhor. Se alegre sim com sua família. Agradeça a Deus por eles. Se alegre sim em estar em comunhão com seus familiares, com seus amigos, mas não deixe de agradecer a Deus pelo ar que você respira, pela oportunidade que você tem de estar com as pessoas que você ama, por você estar aqui de uma época tão difícil, de tantas lutas. Sejamos Sansões do Senhor, mas Sansões para trazer bênção e vitória. Não para sairmos a desobedecer à vontade de Deus, mas para sermos obedientes à vontade de Deus, porque Deus tem muito a nos entregar, muito a nos entregar. Que você reflita nessa palavra, medite sobre ela, que ela fique enraizada no seu coração, que você lembre-se que nós somos homens e mulheres valorosos e corajosos aos olhos do Senhor. Feche teus olhos, porque eu quero orar por você, se assim for possível. Querido amado Deus, amado Pai, te agradeço, Pai querido, por essa palavra abençoada, Pai amado, a qual nos ensina, Pai amado, o quão importante é a obediência à voz do Altíssimo. Queremos, Pai querido, ser obedientes, Pai amado, à Tua vontade, Pai querido. Nos ensina, Senhor amado, a Te buscar, ter intimidade contigo, Pai, e sermos usados como instrumento nas Tuas mãos, Pai. Queremos ser instrumentos nas mãos do Deus vivo, Senhor amado. Poder levar a bênção àquele que precisa, Pai. Poder levar a palavra que salva, que liberta, que cura, Pai querido. Que possamos, Pai amado, ser corajosos. Possamos, Pai amado, receber de Ti, Pai amado, as bênçãos que vêm dos céus. Que possamos, Pai querido, amado Deus, ter experiência como Manoá teve, como a sua mulher teve, Pai, de poder ver, contemplar, Pai amado, o Teu anjo, o Teu enviado, Pai, que vem trazer a notícia que alegrará o nosso coração, Pai querido. Que o anjo do Senhor, Pai, visite a cada um que esteja ouvindo esta palavra, Pai amado, assistindo a esse culto, Senhor, trazendo a resposta que tanto tem buscado da parte de Deus, Pai querido, trazendo socorro que só o Senhor pode nos entregar. Em tudo eu te dou graça, Pai amado, em tudo eu louvo o teu nome, Senhor, em Cristo Jesus. Que o grande amor de Deus, as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos, em Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim.